Vamos lá, gente. Um novo arquivo agora, tá? E aí vocês fazem junto comigo, tá bom? Seguinte, a gente mostrou o if e o else. Então, lembrado que a gente mostrou o if e o else? Eu vou criar aqui uma variável chamada, sei lá, opção, do tipo integer, tá certo? E eu vou dizer aqui, ó, que opção é igual a 1. Opção é igual a 1. Vou atribuir o valor 1 para a opção. Então, lembrado que a gente perguntou, a gente pode fazer um if com else. Então, vou fazer o seguinte, ó, if opção for igual a 1, então, ele vai escrever aqui, ó, byte ln, vou pular a tela, né? Opção é igual a 1. Aí eu posso dizer o quê? Else if opção igual a 2. Eu posso colocar aqui, ó, write ln opção é igual a 2. Isso aqui eu posso botar quantos eu quiser, tá certo? Else if opção igual a 3. Eu boto aqui, ó, write ln opção é igual a 3. Beleza, gente? Vou dar um ponto e vírgula aqui, porque a linha do if é isso aqui tudinho, tá certo? Beleza. Vamos rodar esse programa. O que é que vai aparecer na tela quando eu rodar esse programa? Quem se arrisca a dizer aí? Opção igual a 1. Exatamente, porque eu não botei igual a 1, não é isso? A opção vai ser igual a 1. Vamos rodar o programa para a gente ver. Faltou o DEM aqui, ó. Escrito o erro. Esse meu teclado aqui. DEM. Isso. Opa, agora ele vai rodar. Vou dar um read ln aqui, tá? No finalzinho. Tem que parar, senão ele não fica parado, né? Para a gente ver o resultado. Tá? Não vou ficar trocando de tela, não, tá, gente? Mas apareceu aqui o escolheu 2, tá bom? Porque senão tem que ficar trocando de tela. Porque aparece o escolheu 2. Não deu. Deu um zererê aqui. Pronto. Porque apareceu. Opa. Isso aqui não, peraí. Ô, professor, você não consegue compartilhar a tela inteira e maximizar o Pascalzinho, não? Vou fazer isso. É porque ficava meio. Achei que ia ficar meio lento. Mas não é nem isso que deu problema aqui. Aquela velha travada do Pascalzinho. Ah, entendi. Vou aqui, eu já vou abrir outro. Vou abrir aqui a tela inteira. Olha esse cara aí, ó.
Tá bom aí para vocês, né? Tá muito pequeno não, né? If, opção. Vou utilizar aqui para não demorar tanto. Isso aqui vocês já sabem, tá? Eu só vou mostrar isso aqui para poder a gente ver o novo. Deixa eu ver aqui, tá? Os dois, e aqui três. Aqui, opção igual a 3. Tá vendo aqui, ó? Opção igual a 3. Por quê? Porque eu igualei aqui, não foi isso? Se eu coloco aqui opção igual a 2, vou rodar o programa. O que é que vai acontecer? Aqui, opção 2, né? Ele entrou no if. Vê só, gente, o que é que acontece com o if? O if, ele vai testando todas as condições até encontrar a condição que ele quer, tá certo? Isso quando você tem uma cadeia de if muito grande, dependendo de como está seu código, isso pode ficar um pouco lento, tá? E para resolver isso, a gente tem uma outra estrutura condicional chamada case, tá certo? Que é caso, né? Caso você faça isso, caso você faça aquilo, tá bom? Eu vou mostrar como é que a case funciona. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Case, opção. A sintaxe dela é assim, tá? Off. Aí eu boto um end. Isso é um dos poucos comandos que eu tenho um end finalizando o comando. Esse end aqui, gente, não tem nada a ver com esses begin end que a gente usa para fechar para fechar uma linha, né? Para transformar mais de uma linha, várias linhas em uma só. Esse end aqui, quando ele não tem um begin, é porque ele está fechando o case, tá bom? E eu vou dizer o seguinte, ó. Ou seja, ele vai testar aqui para a condição que eu colocar aqui, tá certo? A variável que eu coloco, condição não, a variável que eu colocar aqui, ele vai testar várias possibilidades. Vou colocar aqui 1, 2, 3. Certo? E vou colocar aqui a mesma coisa, o mesmo código que a gente fez. Só que aqui eu tenho que fechar com ponto e vírgula. Você vai dizer, esse case é muito estranho. É melhor usar o if. Ó, primeira coisa, a gente acaba, dependendo da situação, escrevendo um pouco menos, tá? Eu vou usar um outro tipo de linha de comentário aqui, que é o seguinte, se eu abrir uma chave no início, ele procura outra chave no fim, tudo que tiver aqui dentro ele desconsidera, chamado linha de comentário, tá? Ou seja, é como se o programa da gente fosse somente isso aqui, tá? Eu não apagar, porque eu quero que deixar aí para vocês fazerem a comparação. Então, vê bem, quando eu crio essa estrutura, o que é que ele vai fazer? Em vez de ele ficar perguntando de um por um aqui até ele encontrar a correta, o que é que ele vai fazer? Ele daqui, ele pula diretamente para a opção que está informada. Então, vamos lá. Se eu coloco aqui que a opção é igual a 2, ele vai fazer case opção, aí ele vai procurar aqui, nas alternativas que eu coloquei, se alguma alternativa coincide com o valor da variável.
que eu colocar aqui, tá certo? Então, no caso aqui da gente, ó, opção igual a 2, ele vai pular direto para cá e vai imprimir o 2. Vamos rodar aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó, opção 2. Se eu disser que a opção aqui é 3, vamos lá, rodar de novo. Caramba, travou de novo. Apareceu aqui, ó. Opção 3. Tá certo? Aí você pergunta para ele, mas que besteira eu ter duas formas de fazer a mesma coisa. É melhor eu aprender uma só e pronto. Vê bem, gente. Esse case aqui, ele traz uma performance muito grande e ele é mais restrito. Eu não posso usar ele em todas as situações, tá certo? Ele é mais restrito. Aqui no if, a gente pode colocar uma condição. Eu estou perguntando se é igual a 1, eu posso perguntar se é diferente de 1, eu posso perguntar qualquer outra coisa, inclusive, né? Eu fico livre. Aqui não. Obrigatoriamente, esse case ele só trabalha com alguns tipos de informação aqui. E não são informações de verdadeiro e falso, como o if trabalha. São informações de sequência, sequenciais, tá certo? Essas informações têm de vários tipos, mas o único tipo que a gente vai trabalhar aqui em lógica de programação é o tipo inteiro. Ou seja, eu só posso colocar aqui dentro do nosso contexto de lógica de programação, tá? Eu só posso colocar aqui uma variável do tipo inteira. Por quê? Numa variável de tipo inteiro, eu consigo ver cada situação aqui e entrar diretamente na condição, tá? Isso faz com que o código fique mais rápido, tá certo? E também fica mais organizado. Todo mundo entendeu aí o case? É a mesma coisa que o efeito prático, é a mesma coisa que o if e o else if. A diferença aqui, como no if eu aceito uma condição, eu posso inclusive botar uma condição bem complexa, resposta, como a gente fez lá, né, no while, resposta igual a n de não, enfim, eu posso colocar o que eu quiser aqui no if, contanto que tudo que eu colocar aqui, ele retorne para mim um verdadeiro ou um falso. O case não trabalha assim. Ou eu coloco aqui uma variável, que nesse caso aqui, no nosso contexto, obrigatoriamente tem que ser uma variável inteira, e ele vai pegar o valor dessa variável e vai escolher um desses aqui e vai direto. A grande vantagem, como eu já falei, é a performance, ou seja, ele não sai testando. Eita, opção é igual a 1? É não. É igual a 2? É não. É igual a 3? É. Ele faz, porque ele não pergunta se é igual a 1, igual a 2, igual a 3. Ele mapeia isso aqui na hora da compilação, ele já mapeia isso, e internamente, quando eu leio essa informação da variável, ele já pula no código diretamente para a opção que está lá selecionada. Tá certo? Então, Case, a diferença do pro case é que o case ele vai direto sem perguntar. isso, ele não pergunta, ele vai direto para aquela opção. Ele fica mais rápido. O efeito prático é a mesma coisa que esse tipo de if que a gente está usando aqui. O efeito prático, tá? Mas em termos de performance, o case é mais rápido. Então, se toda vez que você quiser fazer um if perguntando para ele dar a resposta de várias opções, e se o seu if estiver trabalhando com uma variável inteira, apenas com uma variável inteira dentro do nosso contexto, então é mais prudente, é uma boa prática de programação, como eu já expliquei, o que é uma boa prática de programação, você usar o case. Tá? Ok, entendi. Beleza, pessoal? Agora eu vou passar um exercício um pouquinho trabalhoso, tá certo? Para a gente fazer. A gente tem até 9h15 para fazer. Se a partir de 9h15 vocês não tiverem feito, aí eu vou parar para dar uma explicadinha e ele fica como exercício para vocês aprontarem em casa depois, tá? Vamos lá. Eu vou trazer o exercício aqui. Cadê? Fala aí, Fernando.
Jona, eu não entendi muito bem a funcionalidade do case. Ficou para mim meio estranho essa questão do if, como você falou, do case, né? Que o case já vai direto para o resultado, mas eu não entendi a funcionalidade do case em si. A funcionalidade é performance. Basicamente é isso, é ter performance, tá certo? Imagina o seguinte, a gente tem um if e else if aqui, não tem? Para sair perguntando. Isso. Eu não vou perguntando, mas eu só tenho 3 opções. O computador faz isso muito rápido. Mas imagina se eu tivesse aqui 1000 opções. Olha o tempo que ele ia demorar. Entendeu? Entendi. Ia demorar bastante fazendo esse if, else if, e o opção não. O case não, ele vai direto na opção correta, porque esse mapeamento ele faz já direto na compilação. E aqui esse mapeamento ele vai fazer em execução, ele vai testar na hora. Entendeu? Mas basicamente é o quê? É você ter performance. Tá bom? Inclusive, às vezes nem se explica esse case em curso de lógica de programação. Porque, na verdade, eu não falei nada de novo em relação à lógica. Ou seja, o que eu coloquei aqui faz a mesma coisa aqui. Ou seja, a lógica de programação que eu vou pensar para resolver com isso aqui é a mesma lógica que eu estou pensando para essa aqui. A diferença é que essa de cima, quando há possibilidade de usar ela, ou seja, no nosso caso, se o que eu vou perguntar aqui é uma variável inteira, é mais prudente e é mais performático eu usar o case do que usar um if com else if. Tá certo? Vamos lá para o exercício. Vê que legal esse exercício aqui, ó. Esse exercício vocês já devem ter na prática usado alguma coisa parecida. Quando você faz um pedido no iFood, né, lá no seu celular, é mais ou menos isso aqui que o programador que fez o iFood, ele fez, tá bom? Então, o programa é o seguinte, ó. Em um restaurante, informe ao cliente para ele escolher. Isso aqui é um enunciado, tá? Vocês não vão escrever isso aqui na tela, não. Vocês vão escrever na tela a partir daqui, ó. Ou seja, o programa tem que dar esse resultado, tá bom? Mas eu vou explicar aqui primeiro. Tem alguém aí com... Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Em um restaurante, tá certo? Informe ao cliente para escolher a entrada, o prato principal e a sobremesa. Dê a ele as seguintes opções. Então, eu coloquei aqui assim, ó, 2 opções de entrada, 3 opções de prato principal e 2 opções de sobremesa. Mas é você que vai escolher. Digamos que Raquel, quando ela for fazer, ela vai dizer: escolha a entrada. Aí você vai botar opção 1, assim, ó, como está aqui, ó. Aí você vai colocar aqui, não é a palavra opção, não, você vai colocar aqui o nome do prato mesmo que você vai colocar. Aí eu vou colocar aqui a entrada, bolinho de bacalhau. E aqui você bota o valor que custa esse bolinho de bacalhau. Sei lá, R$10 a porção. Depois você vai perguntar para ele, ó, o prato principal, tá certo? E você coloca, ó, opção 1, macarronada ao molho não sei o que lá. Você escolhe o nome do prato. Opção 2, você vai colocar um bife à parmegiana e tal e tal. Opção 3, enfim, você vai informar quais são as suas opções. Porém, eu quero que obrigatoriamente sejam 3 opções de prato principal, 2 de entrada e 2 de sobremesa. E aqui, gente, você vai botar o valor de cada um desse prato que você está oferecendo ao cliente. Tá certo? O que é que vai acontecer? Aqui eu vou ter, internamente lá no código, nessa parte aqui, eu vou ter um readln para a variável, tá certo? E o cliente ele vai digitar 1 ou vai digitar 2. Aqui eu vou ter, depois de imprimir na tela isso aqui, eu vou ter aqui outro readln, tá certo? Onde o cliente vai poder digitar 1, 2 ou 3. Tá certo?
É aquela crítica que eu estava mostrando para Fernando, né? Sobre, e se eu digitar um 5, ele vai fazer o quê? A gente não vai criticar isso não, tá? Para não ficar muito complexo e vai fugir ao nosso objetivo, que é treinar o uso do case, tá bom? Então, aqui, ó, você vai dizer, o cara vai escolher, eu quero o prato 2, eu quero o prato 1, ele vai escolher qual é o prato dele. Depois ele vai escolher a sobremesa. Você vai dar a opção 1 de sobremesa e a opção 2. Qual é a opção 1? Pudim. A opção 2 é um pavê. E você vai colocar também o valor, entre parênteses, o valor de cada um, para ele ver quanto é o valor de cada prato. Depois que ele escolher essas 3 opções, depois que ele escolher a entrada, escolher o prato principal e escolher a sobremesa, igual como você faz no iFood, tá certo? Do mesmo jeito. Aí você vai informar para o cliente o seguinte: pedido. Bota uns igualzinho assim embaixo da palavra pedido. Aí você vai dizer entrada. Só que em vez de você escrever entrada, você vai escrever o que o cara escolheu de entrada. Então, se ele escolheu pudim, você vai botar aqui pudim. E ao lado da palavra pudim, você vai botar o valor do pudim qual é. Tá certo? Você não já sabe os valores aqui. Você vai escrever aqui o prato principal, não a palavra, como eu coloquei aqui, prato principal. Você vai colocar aqui o prato que a pessoa escolheu e o valor do prato. Mesma coisa para a sobremesa. E você vai informar o total do pedido. Qual é o total do pedido? O somatório do valor da entrada que o cara escolheu, mais o valor do prato que a pessoa escolheu, mais o valor da sobremesa que a pessoa escolheu. Tá certo? Vocês entenderam o que é que o programa tem que fazer? Veja bem, eu não estou perguntando se você sabe fazer, não, tá? Eu estou perguntando se vocês entenderam o que é que o programa precisa fazer. Se alguém não entendeu, levanta a mão que eu explico de novo. Todo mundo entendeu? Sim. Beleza, né? Agora eu vou explicar, gente, verbalmente, como é que vocês vão fazer, tá? Vai fazer o seguinte, ó. Você vai dar um write ln na tela para imprimir cardápio e depois imprimir esse igualzinho. Write ln cardápio e um write ln com um monte de igualzinho. Depois você dá um write ln sem nada, para ele imprimir uma linha em branco. Tá certo? Depois um write ln escolha a entrada. Outro write ln com opção 1. Aí você vai escrever aqui o prato que você quer escolher. Tá certo? Depois, opção 2, o prato que você quer escolher. Aí aqui, você vai ter que criar uma variável chamada assim, opção 1. Opção 1 não. Você vai criar uma variável chamada entrada. Essa variável é do tipo inteira, tá certo? Você vai colocar opção lá, entrada. Beleza? E aí vai dar um readLN nessa variável chamada entrada. Ou valor entrada, ou entrada escolhida. Você bota o nome de variável que quiser. E aí o cliente vai digitar ou 1 ou vai digitar 2. Tá certo? Veja só, você não sabe internamente qual é o valor da opção 1. Digamos que na opção aqui você botou pudim. Pudim não, bolinho de bacalhau, a entrada. Você não sabe que o valor do bolinho de bacalhau é R$10. Beleza, você já sabe. Aí, opção 2. Ele escolheu lá pastel. Pastelzinho ali de queijo. Você sabe qual o valor, é R$12 lá, essa entrada, o pastelzinho de queijo. Você não sabe quanto é esse valor, sabe. Então, você sabe o que ele escolheu, beleza. Deixa ele escolher o segundo prato, ok? Ou melhor, deixa ele escolher o prato principal, aí são 3 opções. E você também vai deixar ele escolher a terceira opção. Bom, quando chegar aqui nesse ponto, você usou um case, ou melhor, você usou aqui um read para pegar isso, um read para pegar isso, um read para pegar isso. Agora você vai usar o case, tá certo? Para poder imprimir qual foi a entrada, um outro case para poder imprimir na tela qual foi o prato principal e um outro case para imprimir qual foi a sobremesa. Tá certo? E aqui no final, aí esse final você vai fazer com if, tá certo? Você vai, valor total é igual a valor total mais o valor que ele escolheu de entrada. Depois o valor que ele escolheu de prato principal
e depois o item que ele escolheu de sobremesa, tá certo? A parte mais difícil do código vai ser isso aqui. Então, se você fizer isso aqui, você já entendeu o case, tá certo? Ou seja, o objetivo do exercício é fazer vocês testarem o case. Vocês vão ter que fazer 3 cases, um para imprimir a entrada, outro para imprimir o prato principal e outro para imprimir a sobremesa que a pessoa escolheu. 3 casezinhos, tá certo? Cada case vai estar com uma dessas opções aqui, uma das variáveis que vocês escolheram, tá bom? Agora, para vocês forçar um pouquinho a mente aí, testar já vocês vão tentar fazer esse cálculo aqui no final. Esse cálculo você pode usar case, pode usar if, aí eu vou deixar vocês bem à vontade, tá certo? Para vocês fazer o somatório exatamente de acordo com o que foi escolhido. Alguma dúvida? Não? Sim? Nenhuma, professor. Nenhuma? Vamos lá, então. Vamos tentar fazer. Oi, fala. Ah, trazer que não tinha dúvida, né? Pronto. Eu vou botar... Desculpa, eu tinha mutado o microfone. Diga. Eu tenho que criar uma variável, opção 1, opção 2, opção 3? Não. Você vai criar uma variável chamada... O nome você dá o nome que quiser. Esse opção 1, opção 2, opção 3 é o nome dos pratos que você vai dizer. Eu botei aqui opção 1, opção 2, aqui 1, 2 e 3 e aqui 1 e 2, porque eu quero que vocês escolham o nome dos pratos que vai ter no restaurante de vocês, tá? Mas na tela vai ficar assim, ó. Aqui, ó. Assim, ó. Bolinho de bacalhau. Tá certo? E aqui vai estar o valor do bolinho. Você bota assim, ó. Bem bonitinho lá para ele. Isso aqui é fixo. Você vai imprimir isso aqui na tela, porque você sabe o valor. Tá bom? Tá. Aí aqui, ó. A outra opção. Pastel de queijo. E aqui você vai botar o valor do pastel. 12. Vai ficar na tela assim. Tá certo? Por quê? O cliente vai olhar para isso e ele vai ter que saber o que é que isso é, como se fosse o cardápio. Quando você vai no restaurante. Ou quando você está no aplicativo do iFood. Tem lá todos os itens, não é? E tem a opção para você dizer que quer. Só que o negócio lá é muito mais elaborado, né? Você aperta no botãozinho de mais, de menos, para dizer se quer uma unidade de duas. A gente não vai nesse nível ainda. Mas ele vai só escolher o que é que ele quer. Entrada, escolheu a entrada 1, é o bolinho de bacalhau. Escolhe o prato principal. Aí ele escolheu o prato principal 2, né? Escolha a sobremesa. Ele vai escolher a sobremesa 2 também. E daí vai. Tá bom?